É, Bom dia, companheiras e companheiros. Meu nome é Gabriel Fernandes, eu sou do Centro de Tecnologias Alternativas, da Zona da Mata. Antes da gente entrar no nosso terceiro bloco aqui, eu queria agradecer muito, né, a participação de todo mundo, né, que está aqui construindo, né, esse momento tão rico e tão importante, e fazer um agradecimento especial para todas as comunidades e todas as organizações que se mobilizaram, né, para garantir a realização desse encontro, né, preparando os vídeos, os depoimentos, né, que são a base aqui da nossa interação e desse nosso momento de aprendizado coletivo. O que a gente tem visto, de forma geral, é que dentro dessa lógica do capital, né, de ter sempre que avançar, né, esse avanço cada vez mais ele está se dando, né, em conflito com os territórios tradicionais, com as terras indígenas e com os territórios da agricultura familiar, né? E cada vez mais o capital ele tem necessidade de avançar sobre a terra, sobre as águas, sobre a biodiversidade, os territórios e sobre o conhecimento, né? E então o que a gente tem, né, viu até agora, né, nessa nossa prática aqui de aprender com as experiências, né, que é assim que a gente entende que a gente constrói, né, e avança com as nossas redes de agroecologia, é olhar para as experiências e coletivamente conseguir refletir sobre o que elas estão dizendo, o que a gente aprende delas, né, de cada uma delas, na sua singularidade, né, na sua diversidade, para a gente poder avançar, né, inclusive reforçando, né, as nossas estratégias. Então, a gente viu até agora, né, a importância por exemplo, né, dos termos de consentimento, né, a questão das consultas prévias, né, frente a grandes obras, né, intervenções estatais ou intervenções do capital também, né, o direito de dizer não, a importância, né, e a riqueza desse processo de construção de acordos coletivos, né, acordos comunitários, né, os protocolos bioculturais. Então, a gente está entendendo que são diferentes estratégias, que todas elas são importantes, né, que todas elas têm o seu papel e que a gente deve, né, sempre que possível, trabalhar com um conjunto diferente de estratégias que elas vão se somar e vão se fortalecer, né, no sentido de garantir que as comunidades vão ter direito, né, de acesso, né, aos seus territórios, né, direito garantido, né, de livre uso da biodiversidade, livre uso da agrobiodiversidade, né, que é com base nisso que os seus modos de vida, né, são garantidos e são reproduzidos. E uma das estratégias, né, que a gente complementar, né, nesse sentido que a gente está falando, que a gente vai discutir agora, né, no nosso terceiro e último bloco aqui, é exatamente a construção de leis, né, leis municipais e leis estaduais que vão tanto fazer um enfrentamento a esses grandes empreendimentos, né, ou intervenções estatais também, né, que são impositivas, né, são feitas sem diálogos, né, mas são leis que são, e por isso que a gente quis trazer para cá, porque são leis que foram, assim como os protocolos, assim como os acordos que a gente tem visto, foram construídas a partir da mobilização das comunidades, né? Então, esse é o grande diferencial, né, que a gente queria trazer para cá e que isso pudesse inspirar nossas discussões, nossa reflexão e nossa prática também. Que são leis que tanto dizem não a empreendimentos que não interessam, né, empreendimentos predatórios, mas também têm, ao mesmo tempo, o papel fundamental de afirmar e garantir o lugar das alternativas, né, sobretudo, né, da agricultura familiar, da agricultura camponesa, da agroecologia, né, e dos povos das comunidades tradicionais. Então, nosso primeiro bloco aqui, são três experiências também, né, que a gente vai conhecer e vão poder debater. A primeira delas, né, é do Maranhão, do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco de Babaçu, e quem vai apresentar para a gente é a Maria Alaídes. Sou Maria Alaides, uma quebradeira de coco babaçu do Lago do Junco, no Maranhão, hoje na coordenação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, MICB. Somos mulheres de todas as cores que lutamos por acesso livre, lutamos por terra e território. Passamos uma década de 80 num movimento que nós consideramos movimento da lei na marra, que era entrar nas propriedades privadas sem o dono aceitar, para quebrar o coco, para nossa sobrevivência, para nossa resistência. Passando esse período,
Juntamos o movimento social de Lago do Junco, sindicatos, cooperativas, associações, escrevemos essa lei em um papel que demos o nome de PL, Lei de Acesso Livre, que nos garante o direito de ir e de vir, de entrar e sair nas propriedades privadas e públicas. Nós conseguimos essa lei de acesso livre a partir da nossa organização coletiva social, em clubes de mães, em pastoral da criança, em associação intermunicipal, junto a sindicato e cooperativa. E aí, com essa problemática toda da nossa vivência de Babaçu preso, nós escrevemos a lei de acesso livre para ser defendido na Câmara de Vereadores, sendo que ela continua com problemas. O problema que eu falo é porque ainda não existe uma lei federal que assegure nenhuma penalidade sobre as transgressões que são feitas ao babaçual. E aí leva essa necessidade de Babaçu livre, de não derrubar essas palmeiras, de não colocar agrotóxicos, que não planta qualquer tipo de vegetação que venha prejudicar o desenvolvimento do babaçu. Quando foi o dia da defesa, nós sensibilizamos os vereadores de deixar ela na pauta, se organizamos nas nossas bases, levamos quebradeiras de coco para escutar o que eles iam justificar de querer ou não aprovar aquela lei. Foi percebido na cara deles e um falou claramente que não ia aprovar a lei porque ela era imoral e inconstitucional. E lá nós justificamos a importância dela para nós no extrativismo. Porém, alguns dos problemas que ainda tivemos e temos é que continuamos a lei na marra em função do desrespeito dela e o Estado não cumpre a sua parte. O Estado se omite de fazer a realização das cobranças que é necessária. Nós, as quebradeiras de coco, continuamos sendo a guardiã da floresta, usando essa lei como instrumento para continuar a luta. Essa lei é importante para a vida das quebradeiras, para a manutenção dos nossos direitos territoriais, pensando no sentido de dar continuidade a essa vegetação que criou nós, e criou nossos filhos e vai criar nossos netos. Legal. Do Maranhão, a gente vai agora para o norte de Minas, para Rio Pardo de Minas, conhecer uma outra experiência onde a proposta de política local, de política municipal, foi construída a partir da mobilização das comunidades, né? Também uma vez que as comunidades foram se conhecendo, né, diante de um desafio que elas mesmas identificaram, foram se mobilizando até chegar na proposta de uma lei, né, que não seria uma lei genérica, né, uma lei feita de fora para dentro, mas uma lei feita exatamente a partir de uma identificação comum, né, dos desafios e das alternativas que eram propostas também. Então, quem vai trazer para a gente agora, né, a experiência do Gerazeiro do Sobrado, né, é o José Sabiá, o Moisés Oliveira e o Aldinei Leão. Mas no território, na comunidade, ele é praticamente tudo de bom veio através do território, né? Porque o território foi demarcado uma área, essa área tem 2.903 hectares, sendo que 1.280 hectares é área de reserva, é uma área coletiva de nascente de água, de onde a comunidade tira a água que usa em toda a comunidade dessa localidade. Então, o restante da área é uma área que o pessoal tem suas moradias, suas casas, faz suas roças, né, e sobrevive, né, desse restante da área, né, tem suas quebras, né, seus pedaços de terra marcadinhos. E essa área que é coletiva, essa área ela tem 12 nascentes, ela foi ameaçada, né, ela foi ameaçada e a comunidade entrou, né, defendendo essa área. E aí
ficou na justiça e está na justiça até hoje, porque entrou um pulseiro aí assumindo uma parte dessa área, desmatando, né, e a comunidade, e afetou muito a comunidade. E a comunidade entrou com toda a união de tirar esse pulseiro daí, né? Nós não abrimos mão dessa área, né? Essa área é onde a comunidade sobrevive dela, porque é a água, né? Sem a água nós não conseguimos viver. Nós temos a lei de comunidade tradicional gerageira, que também nos ajuda um pouco, né? Nessa parte, né? Como se nós declaramos gerageiro mesmo, de verdade. E estamos aí, né? Esperando aí a justiça para decidir para nós, né, o que fazemos. E nós estamos aqui nessa captação de água da comunidade Sobrado, né, da mineração do Caiçara. Isso aqui é o coração da comunidade, porque a comunidade que usa essa água daqui, da captação, né, e sem essa água aqui nós não temos, né, como sobreviver. Então isso aqui é o maior cuidado que nós temos aqui, em olhar, preservar, para que nós tenhamos isso aqui, né, para nossas famílias, né, nossos filhos que vêm por aí, né, nossos netos. Então nós temos muito que cuidar disso aqui, né, isso aqui, sem isso aqui a comunidade não vive aqui, né, porque a água é a vida, né, e a vida nós precisamos ter ela aqui dentro da própria comunidade. Então essa luta que nós temos aqui em defender isso aqui é uma luta, né, sem fim, né? Durante a vida tiver, né, as gerações, nós precisamos defender isso aqui, né? No campo da disputa jurídico-legal ou jurídico-normativa, eu gostaria de destacar aqui, né, e aqui acho que é o ponto crucial, né, da nossa conversa, que é as experiências recentes de construção legislativa no plano municipal, né? E aí temos como pioneira a comunidade jaraizeira de Sobrado, no município de Rio Pardo de Minas, né? Que após um longo processo de discussão interna, de estabelecimento de parcerias com entidades, com universidades, né, criou uma legislação própria, né, e construiu os mecanismos para que ela fosse aprovada, né, mais especificamente no dia 10 de abril de 2015, que é a Lei 1629, que ficou conhecida, ela é conhecida como a Lei João Tolentino, né? E aqui eu destaco que, embora essa lei ela não tenha ainda sido regulamentada, né, como previsto pelo município, a gente já consegue visualizar aí desdobramentos, ou seja, efeitos práticos dessa legislação que foi criada, né? Se pensarmos primeiro que o próprio processo de construção em si já é um efeito, né? Ou seja, o efeito da mobilização da comunidade, de empoderamento da comunidade, né? Ele já é um efeito em si, ou seja, ele estabelece o protagonismo da comunidade no processo, né, de retomada do seu território, né? Temos um efeito jurídico, né, que é o uso dessa legislação em processos, né, de manutenção ou de reintegração de posse, que essa comunidade ela figura aí, né, nos processos judiciais. E temos um terceiro elemento, né, que é o que vem acontecendo no sentido de reverberar essa ideia, né? E aqui eu destaco duas outras comunidades naquele mesmo município, né? Que são as comunidades de Baixa Grande e Moreira, né? Que estão em processo de negociação aí para aprovação de legislações nesse mesmo sentido, né? Essas comunidades já construíram suas próprias minutas de projetos de lei, né, e se encontram em negociação aí, com os poderes públicos municipais, né, o legislativo e o executivo, para que essas leis também sejam aprovadas
E com esse conjunto de legislações, né, o município tem as condições de implementar, né, criando assim uma política municipal de desenvolvimento junto aos povos e comunidades tradicionais geraizeiras do município de Rio Pardo de Minas. Vamos continuar em Minas Gerais, vindo do norte do estado aqui para a Zona da Mata. A gente vai conhecer agora um pouco da experiência da Comissão de Enfrentamento à Mineração na Serra do Brigadeiro, no relato apresentado pela Gilcilene Mendes, e também está aqui para debater com a gente depois a Adriana Ribeiro, que é da Cooperativa da Agricultura Familiar de Muriaé. Eu sou Gilcilene Mendes, sou filha de agricultores familiares, nasci lá no pé da Serra do Brigadeiro, na comunidade do Alegre, município de Miradouro. E hoje estou enquanto coordenadora estadual da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Também sou membro da Comissão de Enfrentamento à Mineração na Serra do Brigadeiro. Hoje eu fui convidada para estar falando um pouco para vocês sobre o patrimônio hídrico de Belisário, que faz parte, né, das nossas conquistas, das nossas lutas aqui em prol do território Serra do Brigadeiro, um território livre de mineração. Então, nossa luta iniciou em 2003 com a formação dessa comissão que a gente faz parte, na qual várias organizações, entidades, sindicatos de trabalhadores rurais, ONGs, que compõem toda essa organização em defesa do território Serra do Brigadeiro. E essa comissão, ela busca maiores conhecimentos acerca dos impactos da mineração e também busca formas alternativas para que não haja mineração nessa região. E o patrimônio hídrico de Belisário, ele foi fruto de uma luta de muitos anos. Para que a gente chegasse, né, a esse resultado, houve toda uma mobilização das comunidades do entorno da Serra do Brigadeiro e principalmente do povoado, né, do distrito de Belisário, em que a comunidade entendeu que a água ela é mais importante do que retirar a bauxita do solo, né? O nosso território Serra do Brigadeiro, ele tem um veio de bauxita que é considerado, né, a segunda maior jazida de bauxita do Brasil. Então, a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, né, tem aí uma sede, né, tem uma vontade muito grande de explorar essa bauxita que existe aqui no nosso território. Então, a cada investida, né, que a mineradora faz avançando no nosso território, há também uma grande força, né, uma luta para que a gente possa mobilizar as nossas comunidades na defesa desse território e mostrando que o que existe aqui, né, que é um desenvolvimento econômico já consolidado, que é a agricultura familiar, o turismo de base comunitária, né, a defesa das nossas águas, né, a preservação do modo de vida e a cultura do nosso povo, isso é muito mais importante, né, que a gente sabe que com a chegada das mineradoras nos municípios, isso tudo muda, né, muda a característica da região, muda o modo de vida, né, a economia passa a ser dependente totalmente da mineração, e aqui a gente sabe, né, que a agricultura familiar, a agroecologia, ela é predominante e é muito importante para toda essa região. Haja visto nesse período de pandemia que são os agricultores familiares que socorreram mais uma vez, né, as pessoas que estão passando por necessidade e até de fome nas periferias das grandes cidades. Então a gente vem, né, nessa luta, organizando as comunidades, né, através de reuniões, de assembleias populares, audiências públicas, são abaixo-assinados, né, produção de vídeos motivadores, tudo isso para que a gente possa
fortalecer essa luta e também sensibilizar o poder público, né, que são os vereadores nas câmaras municipais, né, o executivo, né, os prefeitos, que também possam estar incidindo através de leis para que possa aumentar essa resistência contra a mineração. Então nós conseguimos, né, no município de Muriaé, aprovar essa lei, né, de patrimônio hídrico de Belisário, né, graças a toda essa mobilização que aconteceu nas comunidades, né, a gente sabe que o povo organizado, né, o povo unido, ele consegue muita conquista, né, porque não tem vereador que vai ficar contra o povo, nem prefeito que vai ficar contra o povo. Então, se o povo escolhe, né, o que tipo de desenvolvimento que ele quer, né, que não quer mineração, o prefeito também, nem o vereador vai ficar a favor de mineradora se o povo está contra, né, essa ideia. Então, são essas estratégias que a gente vem utilizando, né, de estar conscientizando a população, conscientizando o povo, para que a gente possa aí conseguir mais projetos de lei, né, criação de APAs, né, patrimônio hídricos, são coisas que a gente vem resistindo contra a mineração. Então, agradeço pela oportunidade e podem contar, né, com a Comissão Pastoral da Terra nessa luta. Nós também, né, carregamos essa bandeira e estamos juntos aí para que a gente possa resistir contra esse projeto que pode só vir a destruir o nosso território. Queria agradecer de novo às companheiras e companheiros que se mobilizaram, né, para garantir a apresentação dessas experiências aqui que estão, né, alimentando o nosso debate, alimentando nosso seminário, nosso processo aqui coletivo de aprendizado, né, e de conhecimento de estratégias de resistência e de afirmação dos nossos direitos, né, das nossas propostas também. Para a gente abrir para o debate, né, acho que de forma bem resumida dá para colocar que essas três experiências que a gente viu agora, elas colocam para a gente um olhar, né, que acho que é tanto válido para as nossas organizações, para os nossos movimentos, mas também, talvez principalmente, para os nossos mandatos, né, parceiros, mandatos que apoiam, né, nossas lutas, a agricultura familiar, as comunidades tradicionais, da gente entender também, né, um projeto de lei, uma nova proposição de política, não como só um ponto de partida, né, mas como que a gente pode olhar, né, para esse tipo de proposição, né, acionar a legislação, olhando para ela como um ponto de chegada, né, talvez, de processos, né, de mobilização, né, porque até se a gente olha dessa forma também, a gente consegue aprender o que essas experiências estão dizendo e olhar dessa forma, a gente vai ver que um projeto de lei ele pode ser não um ponto inicial de uma mobilização, mas já o reflexo de uma série de lutas, de mobilizações, né, de conhecimento acumulado nas comunidades, né, e de fortalecimento dessas comunidades, né? E isso em si já é um resultado, independente se a lei vai conseguir ser aprovada ou não depois, já é um resultado porque essas comunidades, né, vão ter um entendimento maior, né, da sua própria história, né, da construção das suas identidades e dos seus direitos também. Mais uma vez, né, a partir da mobilização, que inclusive aumenta as possibilidades de uma nova lei ser aprovada, esse processo todo de luta que vem por trás e de articulação, ele é a própria sustentação política, né, dessas novas leis que podem ser aprovadas, né? Então, acho que essa pode ser uma leitura importante, né, para a gente fazer dessas experiências que a gente pôde hoje aqui ouvir, né? Então, para abrir nossa rodada, né, já convidando também, né, o pessoal dos os três relatos que estão aqui, avançar um pouquinho nessa questão e colocar que a gente viu, né, que só a aprovação, né, de uma nova lei não exatamente garante que ela vai ser automaticamente implementada, né, ou que ela vai ser regulamentada, né? E então isso, né, quais são, para além de todo o processo de mobilização que levou, né, que entendeu a disputa da política pública também como uma estratégia, né, a ser adotada, né, uma vez aprovadas essas leis municipais ou estaduais, como a gente viu, né, como que esse processo deve ser mantido, né, para garantir que essa lei vai ser regulamentada e, de fato, vai gerar os impactos, né, que fez as comunidades Esse se foi o vídeo sobre mobilizarem, o né, agrobiodiversidade para no semiárido. E a apoiar, né, gente e vai para o propor nosso essas último novas vídeo, que é a políticas. experiência do povo Munduruku, no estado do Pará. Quem apresenta para a gente é a Alessandra Curapi.
Eu não estou conseguindo ver todo mundo que está, gente, mas se a Adriana estiver por aí, né, o Aldinei, a Maria, a Jusilene, Moisés, está aberta a palavra. Se não tiver alguém inscrito aí, posso falar? Iniciar aqui. Salve Moisés. Moisés também ligou o microfone aí. Quiser falar antes, Moisés, também fica à vontade. Não, cheguei um pouco atrasado. Estava em outra tarefa aqui, mas peguei um pouco da fala parece que o último aí, Gabriel. É bem pertinente, né? Assim, o processo de produção coletiva, né, de se autolegislar, é tão importante quanto a efetivação dessa lei, a positivação dela, é a mobilização e a tomada de consciência das comunidades do seu direito. Né? Eu acho que esse é uma dimensão desse processo que, a meu ver, deveria colocar um pouco mais de força, porque é isso que vai garantir, né, a efetivação na prática, né? Amparado, né, pelo que a sociedade atual valoriza, né, a letra da lei, mas ela só vai ser executada com muita articulação política, com muito convencimento social e ambiental, né, além da pressão, né? Porque variar o cardápio de estratégias, né, para fazer valer os direitos das comunidades é uma dimensão que eu venho defendendo aqui, eu acho necessário, sabe? Assim, em algumas situações, a gente precisa de convencer a sociedade a partir de argumentos, né, que está muito caro para a sociedade hoje, a falta de água, as mudanças climáticas aí mundiais, a valorização da tradição, da cultura alimentar, da cultura produtiva, e uma série de força social que as comunidades têm e que a sociedade, né, vamos dizer assim, da cidade, né, pode se jogar a nosso favor. Precisamos atuar no convencimento social, né, do valor que tem essas comunidades para a sustentabilidade do planeta e daquele lugar, né? É isso. Eu gostaria não sei se necessariamente respondendo aí a problemática que o Gabriel traz, mas assim, tentando caminhar para isso. Primeiro destacar aqui a questão dos contextos, né, que se dá essa construção legislativa, sobretudo no caso que a gente traz aqui como emblemático, que é o caso Sobrado, né? Primeiro, o contexto da ausência, né, de instrumentos capazes de colocar no papel as tradicionalidades dessas comunidades, ou seja, de dar uma segurança formal às reivindicações identitárias daquela comunidade. Nesse sentido, a comunidade ela inicia um processo, né? E aí eu gostaria, inclusive, de fazer um diálogo aqui com o eixo anterior, aí, né, sobretudo na fala da Tatinha, né, sobre quando ela coloca aí sobre esse doloroso processo, né, de autodefinição, seja pela ausência de instrumentos jurídicos, né, capazes, né, de dar o suporte necessário, seja pelos preconceitos sociais, né, existentes, o geraizeiro, a princípio, né, ele surge como uma alcunha pejorativa, né, tem toda a carga de preconceito, o geraizeiro cacunda de librina, o camponês pobre que ia para as caatingas ganhar qualquer trocado para sustentar suas famílias, enfim, todo esse processo doloroso aí de autoafirmação, né, que culmina lá na frente com
essa tomada de conhecimento acerca dos seus direitos, né? E a busca por construir formas, né? Dar forma a esse processo aí de autoafirmação, de autodefinição. Nesse sentido, a comunidade Sobrado ela começa a discutir maneiras, né, eficazes de colocar isso no papel. A comunidade ela altera seu estatuto, né, colocando no estatuto que ali é o estatuto de uma associação da comunidade tradicional geraizeira do Sobrado, altera todo o corpo do seu estatuto nesse sentido também, buscando dar ênfase à forma de organização própria enquanto comunidade tradicional geraizeira. Ela cria uma ata de autorreconhecimento, né, onde todos os membros daquele grupo social assinam aquela ata e a comunidade vai ao cartório e registra esse documento, né, dada a ausência até então, né, de um instrumento disponibilizado pelo Estado para se ter essa certificação, né, diferente do que já existe agora, que é a certificação emitida pela Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. E, após fazer esse processo interno, né, de criar formas de colocar no papel esse autorreconhecimento, a comunidade avança para o campo legislativo, né? Que aí, junto com o sindicato, junto com o Centro de Agricultura Alternativa, com universidades, começa a construir, né? E aí Moisés traz esse elemento fundamental aí, que nesse processo todo, ressalta-se a autonomia da comunidade, tendo, inclusive, vários momentos, debates muito tensos, né? Sobre o que o técnico, o que o pesquisador, o que o apoiador pensa e o que, de fato, a comunidade entendia ou entende como seu território. Então, assim, chega-se, então, no processo de construção dessa lei municipal, que ficou conhecida aí como Lei João Tolentino, e, em seguida, a busca aí por implementar, que é o passo que estamos, né? Esse processo de implementação, como eu ressaltei ao final do vídeo aí, na minha concepção, enquanto não só como geraizeiro, mas como pesquisador, ele passa por esse processo de reverberação dessa experiência em outras comunidades, né? A partir do momento que outras comunidades buscam fazer com que essa experiência seja replicada, a gente caminha para um cenário onde o município ele tenha mais condições, vamos dizer, políticas, né, de implementar essa lei, que é o que se busca. Perdoe-me se eu delonguei um pouco, mas é porque esse processo de resgate aí dessa construção ele é bem longo. A gente tenta, né, resumir, mas às vezes a gente acaba sendo um pouco prolixo. Perdão aí. Maravilha, Odinei. Obrigado. Obrigado, Moisés, também. Queria perguntar se tem alguma companheira do MixCB que está acompanhando a gente e queria, né, compartilhar mais alguma coisa da experiência. Pessoal, me desculpe assim, ter chegado atrasado e também acabei ficando fora do ar um pouquinho aqui, mas eu ouvi as últimas palavras, e se vocês me permitirem, né, eu queria dar só mais uma palavrinha, que nós estamos em um processo aqui, no norte de Minas, que além das comunidades geraizeiras, tem outros 7 povos, né? E se há uma lição que nós precisamos aprender com as comunidades tradicionais, é a disposição, né, de se encontrar e se fortalecer mutuamente. E isso depois, né, nos últimos anos, tem enfraquecido, sabe? E a legislação, os processos de legislar, para a lei não caducar, ou ela não ser efetiva na prática, ser efetiva, ela precisa brotar das relações
né, sociais, relações humanas. E eu queria deixar como uma ideia, né, para o final dessa reunião, desse momento aqui, é fazer o encontro dos povos, assim que passar essa pandemia, claro, né, para que a gente possa ter um encontro real, né? Essa virtualidade está deixando muitas boas lideranças de fora, inclusive o Zé Sabiá, ele tem uma sabedoria em outros, né, aqui também, mas não está participando, não porque eles não querem, é porque esse mundo virtual e digital ainda é muito estranho para eles, sabe? Então, se possível, né, continuar essa conversa depois, presencialmente. Agradeço a atenção de vocês e me desculpe ter chegado atrasado, assim, no meio do evento. Obrigado, Moisés. Valeu. Com certeza, a nossa intenção, né, é lançar, não lançar, mas, né, colocar mais ênfase, né, mais força nesse debate que a gente está construindo aqui, né, sempre que possível trazendo, né, maior número de experiências, né, que a gente aprende com essa diversidade, né, e assim que possível a ideia é que, né, com certeza os encontros voltem a ser presenciais. Tem 3 comentários no chat aqui que eu vou ler. Um deles é do Valdomiro, que ele fala que falta no terceiro setor ter assento nas câmaras legislativas, né? Um outro comentário da Lilian Teles, que ela diz que a Serra do Brigadeiro está sendo reapropriada pelo povo Puri, né, que agora se referem, né, à serra como sendo a Serra dos Puri, que é o povo originário desse território. E a Ellen Borborema está trazendo um lembrete importante aqui para a gente, dizendo que o mapeamento da agroecologia em rede está aberto de novo para cadastrar experiência de políticas públicas, né, na iniciativa chamada Municípios de Futuro, né, que são programas, projetos, iniciativas e legislações municipais de agricultura, de apoio à agricultura familiar, segurança alimentar, comunidades tradicionais, turismo de base comunitária e demais temas da agroecologia. Tá? O chat está o link está aí no chat, também na internet, na página da Ana. A Marilene, né, acabou de escrever aqui, a Marilene Mello, do Paraíba. Interessante trazer no próximo evento a experiência de fundo de pasto, né, e a luta pela construção das leis municipais também. Com certeza, né, mais um aprendizado importante. Eu vou perguntar se as companheiras da Serra do Brigadeiro estão aqui, Adriana, Jusilene, se elas queriam, né, interagir com as experiências e com o debate também. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Primeiro, cumprimentar, né, pela realização aí da atividade, e vou deixar uma pequena contribuição minha aqui. Eu só vou aqui desligar minha câmera, que a minha internet não está boa, estou com medo de cair. E eu volto, tá? Continuo aqui falando com vocês. Então, a Gil destacou bem, né, que quanto a gente coloca aí, né, Belisário, que é um distrito de Muriaé, né, e por lei reconhecido como patrimônio hídrico, né, então essa conquista ela é resultado de anos de movimentações, né, pelos moradores, pelas organizações, mas que em 2016 essa mobilização ela se fortaleceu através de reuniões, assembleias populares, audiências públicas, né? E mais precisamente em 2017, né? Onde o Frei Gilberto, né, chegou a ser ameaçado de morte por um homem, né, que chegou armado na paróquia, pedindo para que ele, né, parasse de falar aí na questão da mineração. Quando a gente fala, né, dessa questão da lei, a gente ressalta muito importante, né, esse coletivo, né, onde se junta, né, a questão acadêmica, então, né, a parte técnica, então geólogos, né, e outros técnicos. Nessa junção também, né, nesse coletivo, a questão jurídica, né, que vem dar embasamento, né, à questão da lei. As organizações, né, que representam esses agricultores, essas comunidades, e principalmente as comunidades, né? Então, teve um processo onde foi feito várias reuniões em Belisário, várias discussões, né? E a partir, então, dessa demanda da comunidade de Belisário, né, através da cartografia social,
Porque a gente está falando de uma região grande, né? De uma região nós estamos falando nessa lei de mais de 10 mil hectares, uma região que tem mais de 2.000 nascentes, né? Então, através de todo esse envolvimento, né, das quais eu falei aqui, então se propõe aí a criação dessa lei. E um fator muito interessante foi que no dia, né, do projeto de lei ser votado na Câmara, a gente estava meio inseguro, né? E ele foi aprovado por unanimidade, não porque, né, os vereadores em si e tudo, né, entenderam como era importante só, não. Foi porque a população desceu, né? Foi porque o povo da Serra desceu, né? O povo de Belisário, de outros municípios, né? Então, desceram para a Câmara e fizeram essa pressão, né? E aí teve essa votação, então, aprovando a questão aí da Câmara, né? E então a gente vê com todo esse movimento, com toda essa luta, né? A importância dessa interação, como o Gabriel disse também aí, né? A importância, né, da gente estar envolvendo a questão, né, dos gestores, né? Os mandatos, sejam de vereadores, de deputados, né? A comissão tem feito agora algumas ações bem efetivas, né? No sentido de sentar com os vereadores, sentar com os gestores públicos, né? Apresentar de forma com mais tempo, mais detalhada, né? Os desafios da mineração, e aí vem se formado, né, as frentes parlamentares no município, né? E isso vai engrossando, né, a resistência, isso vai engrossando a luta. Então, assim, o que eu queria destacar, já estou encerrando, Gabriel, que enquanto comunidades, né, do entorno aí da Serra do Brigadeiro, o que a gente vê em todos os territórios é isso, né? É a gente levantar estratégias de ação para a gente fazer esse enfrentamento, né? Então, é a gente fortalecer a agroecologia, né? Aí, as sementes crioulas, né? Os saberes, as questões culturais, as nossas feiras agroecológicas. Nós estamos falando de uma região que foi reconhecida, né, por lei como polo agroecológico de produção orgânica, né? Então, essa lei de ter Belisário como patrimônio hídrico, ela vem reforçar, né, barrar, de fato, né, essa intenção da mineradora de estar entrando, né, na nossa casa, na nossa terra, no nosso território, né, e degradando com isso o nosso habitat. Se a Gil quiser complementar. Não, eu acho que está ótimo, né? Você complementou aí. É só dizer que esse encontro está sendo muito bacana, porque aqui na nossa região a gente precisa trabalhar mais a questão cultural, né, dos povos e comunidades tradicionais, porque eu vejo que tem esse potencial, né, que a gente precisa trabalhar, não por, já foi falado, né, por necessidade na defesa dos direitos. Então a gente precisa fazer esse trabalho de base com as nossas comunidades, pelo reconhecimento, né, como povo e comunidade tradicional. A gente sabe que se for fazer o resgate, tem muitos remanescentes de indígenas, né? Como já foi falado aí, a Serra do Brigadeiro, ela era chamada de Serra dos Arrepiados, por causa dos índios puris que viviam ali antes. Então, a gente precisa de fazer mesmo esse resgate para a gente fortalecer ainda mais a nossa luta aqui. E a gente precisa dessas experiências, né, que são exitosas aí em outros territórios, né, em outros estados, para que a gente possa, unidos, a gente conseguir vencer esses projetos de morte. Mas obrigada pela oportunidade, né? Obrigada, Adriana, também pela contribuição aí também, né, na nossa história, né, de luta e também de algumas vitórias. Legal, gente. Obrigado, Gil. Obrigado, Adriana. A gente está caminhando para o finalzinho aqui do nosso tempo. Eu vou ler uma pergunta da Fernanda, aí já volta para vocês, e direcionada, né, para a Adriana, para a Gilcilene também e para o Aldinei. Tá? Tá perguntando o seguinte: gostaria de saber se as leis municipais estão sendo capazes de barrar a invasão dos territórios por mineradoras ou outro tipo de empreendimento.
Então, nós temos exemplos, né, de alguns municípios, como Poços de Caldas, que conseguiu barrar, né, através de uma lei municipal, né, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, entendendo que o município também pode defender, né, uma causa, principalmente nesse foro ambiental. Então, assim, isso perpassa, né, as leis que estão acima. Então, quando a pessoa me pergunta assim, mas vocês estão nessa luta, mas vai conseguir barrar, né? Eu falo que a gente não pode desistir, né, da luta. Agora, garantir que a gente vai barrar, a gente não pode garantir isso, que a gente não sabe, mas o nosso trabalho é de mobilizar as comunidades, porque a gente sabe que o povo organizado, né, o povo mobilizado é que vai garantir, né, a nossa luta. Então, a gente trabalha nesse sentido, né, de mobilizar cada vez mais as comunidades na defesa do território, né? E esses dias eu escutei uma reflexão do padre Silas, que é aqui da minha comunidade, que diz o seguinte, que a vinda de Jesus teve duas profecias, né? Uma que ele seria grandioso, poderoso, resplandecente, e a outra versão da profecia que ele seria aquela pessoa que seria humilhado, que ia sofrer, né, que seria hasteado. E ele escolheu sofrer, né, tanto da forma que ele morreu, né, pregado numa cruz. Então, eu penso assim, a gente não pode ficar pensando nos finais de filmes, né, de Hollywood, que não são os finais felizes, mas que a gente está do lado certo da história. Então, só assim, né, vale a luta e vale lutar. Maravilha, obrigado, Gil. Adriana, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que é isso, a garantia ela não existe, mas é que a desistência a gente não tem ela, né? Nós trabalhamos no sentido de enfrentamento e resistência, né? E quando houver, né, o acreditar pela vida, né, nossa luta não é a favor da vida, né? Então, a gente vai pensando em estratégias, né? Se o executivo não vai cumprir a lei, a gente vai, pelos movimentos, né, mostrando que dá para se fazer, que dá para se fazer um turismo de base comunitária pelos movimentos, se o poder público não vai, né? É papel nosso pressionar, exigir que se cumpra. Se não faz, a gente vai vendo outras formas, né, para a gente ter garantido aquilo na qual a gente acredita na luta, né? Que é a defesa do nosso território, né? Que é o nosso território aí livre de mineração. Obrigado, Adriana. Vou passar para o Aldinei. Bom, primeiro dizer que o instrumento em si, né, seja a lei municipal ou outro instrumento legal, em si, ele não barra nada, né? Assim, acho que o que é capaz de frear ou barrar ou fazer frente, né, é a mobilização, a luta, e o instrumento ele é fundamental para somar enquanto ferramenta aí nesse combate, nessa luta que ela é permanente, né? No caso específico, né, do sobrado, como eu coloquei lá no vídeo, né, esse instrumento ele já tem sido utilizado, né, sido colocado à disposição aí da defesa técnico-jurídica, né, no processo em que a comunidade ela é demandada, né, judicialmente por reintegração, manutenção de posse, né, e tem auxiliado enquanto instrumento nesse sentido, né. Falo aqui da luta contra o monocultivo de eucalipto, contra os empreendimentos, né, de fazendeiros, enfim, do entorno, né? A respeito especificamente do contexto da mineração, essas três comunidades elas ainda não estão numa área, vamos dizer, diretamente atingida, né? Eu digo, né, pela mineração, né? A comunidade de Sobrado ela está ali numa área próxima ao perímetro urbano do município de Rio Pardo de Minas,
as comunidades de Moreira e Baixa Grande, que aqui estão, né, também nesse processo de construção legislativa municipal, estão numa área de zona de amortecimento ou próxima, né, a ela, né, de um parque estadual, que é o Parque Estadual de Serra Nova e Talhado. Então, as demandas ali apresentadas são essas, né? A convivência e o enfrentamento às restrições impostas, né, pela política do parque, né, e, no caso Sobrado, as invasões de poceiros estranhos ao território, né? E todas elas aí nesse contexto também do encurralamento pelas políticas públicas, pelas políticas que fomentaram os plantios de eucalipto na região a partir da década de 70. Valeu, Dinei. Posso fazer uma pergunta aqui? É que a gente tem que caminhar para o final. Você quer colocar no chat a pergunta? Seria bem rápido aqui. A questão, assim, gostaria de saber se não seria interessante para as comunidades elas adquirirem também a propriedade de exploração do subsolo. Um tempo atrás eu tive um problema com referência a isso, que foi me dito que o proprietário da área não teria direito a fazer exploração do subsolo, que é onde se encontram os veios minerais, né, de exploração. Queria saber se existe alguma dicotomia, alguma diferença nesse sentido. Exploração de área, proprietário de área superficial, que seria o solo, e a apropriação da área de subsolo, que são onde se encontram os veios minerais. Existe alguma referência a isso pela lei? O sujeito é proprietário do solo, mas não do subsolo? Obrigado. Aldinei, você quer comentar rapidinho alguma coisa? Bom, do ponto de vista da legislação municipal, não vejo, né, como avançar nesse sentido, né, uma vez que essa discussão ela se dá no âmbito da legislação federal e do direito constitucional, né, sobre a propriedade dos bens do subsolo, né, que são aí vamos dizer, da União, né? Nesse sentido aí, a legislação municipal ela não tem como alcançar, né? Acho que a forma de fazer com que, né, de avançar nesse sentido, nesses planos aí da legislação, tanto estadual como municipal, é de fortalecer os mecanismos, né, de uso do solo em si, né? Porque para acessar, né, obviamente, o que está embaixo, você precisa do solo. E acho que é aí que acho que é a questão, né? Assim, fortalecer as legislações, né, que tratam dos direitos tradicionais, fortalecer as legislações que tratam da posse coletiva, né? Acho que também fortalecer os instrumentos como tratados nos tópicos anteriores aí, né, das consultas às comunidades, enfim, acho que passa por aí, assim. Beleza, valeu. Será que tem alguma companheira do MixCB que conectou, que está aí na reunião? Se não, gente, eu vou... Tem um comentário aqui, Simone Pedro Moreira, ou Simoni, desculpa se eu li errado o nome. Eu vou ler o comentário, a gente não vai, né, pela questão do tempo, a gente não vai conseguir encaminhar, mas a gente tem a ideia de alguma forma, fazer essas perguntas rodarem, né, entre nós. Vou ler esse comentário para ficar registrado aqui e devolver para a Fernanda, que vai fazer o encerramento do nosso encontro. Aqui na comunidade tradicional caiçara, Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, por 3 séculos vivemos da terra, mar e floresta. Muito pior que a criminalização, estamos dentro de um parque estadual. O problema maior é a especulação imobiliária. Quase fizemos um protocolo de consulta, mas muitos caiçaras são caseiros dos tubarões, os donos do capital que possuem propriedades na comunidade. E na hora de bater martelo, os tubarões convenceram seus empregados, que são os caiçaras, a não aceitar.
Esses tubarões dividem a comunidade e essa divisão nos enfraquece. Gostaria de saber se alguma comunidade aqui tem esse problema, se tem, como foi resolvido essa dependência econômica que os tradicionais têm com os donos da terra. Com certeza, é um tema, né, gente, que a gente deve continuar debatendo, né, a gente do GT, né, vai continuar nesse processo de debate, de intercâmbio de experiências e de aprendizado coletivo. Tá? Então, a gente vai encerrando esse terceiro bloco aqui, eu devolvo a palavra para a Fernanda. Obrigado. Gabriel, consegue me ouvir? Fala, Jonathan. Não, rapidinho, só para contribuir. Eu achei bem interessante. Como é o nome dela, Gabriel? Acho que é Simone. Simone. Porque é uma realidade muito parecida, eu acho que a Michelle já saiu, mas com a realidade da Ilha do Mel, né? A especulação imobiliária lá é muito grande, né? Os interesses do Estado, das grandes pousadas, hotéis, causam um certo sufocamento das comunidades. Então, o seu Chico relatou lá no primeiro bloco, né? Desses desafios que são enfrentados na comunidade, né? Desse sufocamento. E aí o que acontece? Com a criação do parque também da Ilha do Mel, né, da unidade de conservação lá, eles não puderam mais trabalhar a roça, né, ficaram só restritos à pesca, e mesmo assim sofrem com a pesca industrial, que também assola lá, além de todos esses outros impactos. Então, é muito parecido, eu acho que dá para a gente, qualquer coisa, trocar informações, né, porque a gente consegue dialogar nesse sentido. Eles também construíram um protocolo recentemente, vão lançar agora em novembro, e aí a gente pode trocar figurinhas, só para ajudar aí. Aí. Bom, agradecer, né? Vou fazer aqui um comentário geral e um encaminhamento, né? Inclusive para responder as pessoas que querem saber acesso ao material e dos próximos passos, né? O primeiro comentário é de como que diferentes formas, de norte a sul do Brasil, as comunidades estão enfrentando aí situações diferentes, mas criando soluções ecológicas próprias, calçadas, na realidade, no chão de mundo que elas pisam, mas com algo em comum, que é a luta pelos direitos territoriais e baseado nos costumes, né? E aí o duelo do costume com a lei é um duelo antigo, mas há aí aparatos hoje para reconhecer e fortalecer isso, né? Uma coisa para se destacar, que a gente ficou muito impressionado nas experiências, é o quanto, e o cuidado disso também, é um alerta que foi feito nos 3 blocos aí, da necessidade, sejam de parceiros mais próximos ou mais distantes, que se aproximam dessas realidades, o cuidado de garantir o tempo das comunidades, de construir soluções reais de baixo para cima, que nem sempre é tão possível como se quer, mas é a possibilidade de apropriação e forças de mobilização popular para fazer valer protocolos e leis para que eles possam sair do papel, né? Claro que as leis municipais trazem uma outra camada de desafio, né? Porque aí é adentrar o legislativo, mas esses caminhos têm mostrado possibilidades reais de ganho de autoestima, de força de mobilização para enfrentamento do Estado, do capital, e da necessidade de se articular em redes aí protetoras e fortalecedoras dos direitos territoriais. Então, acho que é muito importante isso, né? E apesar de todos os desafios e riscos que implica a luta e a vida, né? É a necessidade de sair da invisibilidade para poder garantir os direitos territoriais com tudo que tem nele: a vida, a cultura, a água, a biodiversidade, as economias tradicionais e a força dos povos que estão cotidianamente no campo, né, brasileiro, em diferentes contextos políticos, municipais, mas num momento comum nacional muito difícil, mostrando, né, que estão e seguem lutando cotidianamente, disputando o campo brasileiro de baixo para cima, né? Então, eu queria aqui deixar esse apontamento, né, da necessidade de se olhar para isso e de se apoiar dos diferentes lugares, seja como lideranças, como acadêmicos, como cooperação internacional, como assessoria técnica, de fortalecer essas lutas, né, e de nos apoiarmos em momentos e encontros e coletivos como esse, né? Acho que a mensagem maior é essa. A gente espera ter aberto aqui uma possibilidade de inspiração, né, e de conexão, para que as pessoas possam se comunicar, estão sabendo onde tem experiências aí, possam interagir diretamente, mas também no que depender da gente no GT Bio também, a gente colabora para criar pontos onde puder, né? E que a gente
se inspire, acima de tudo, como Moisés disse, nesses povos que nos apontam o caminho do fortalecimento dos direitos e da democracia real no Brasil, feita de baixo para cima, né? Com isso, a gente encerra, e eu deixo aqui dois encaminhamentos. O primeiro é que nós acolhemos aqui, entendemos que é preciso avançar no entendimento desses mecanismos. Foram apontados aqui como os territórios TICA, o TIFA, a Declaração dos Camponeses, ou seja, como que agregar aí alguns mecanismos podem ajudar a gente a fortalecer esse direito no Brasil. Então, a gente, como GTBio, vai seguir avançando, né, nessa compreensão e partilhando com todos, né, do ponto de vista de acesso às informações daqui e mesmo dos próximos eventos do GTBio. Todos vocês fizeram inscrição e tinha lá, né, dá um sim se quiser seguir tendo notícias. É por esse canal que a gente vai se comunicar com vocês, né, numa grande rede aí, que o GTBio já mobiliza, para disponibilizar materiais, informações de riscos e de êxitos, de alegrias e durezas, né, e, ao mesmo tempo, de compartilhar o link, porque essa apresentação vai ficar no Facebook da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia. Então, assim que a gente conseguir organizar uma edição mínima do material, e que será em breve, a gente vai já encaminhar para vocês o link, para vocês acessarem o material. Acho que é isso, e eu deixo aqui o meu enorme agradecimento a todos os representantes de comunidades e organizações que nos ajudaram e nos deram as mãos para fazer esse momento, para criar esse momento, né, que participaram aqui conosco dos debates. A todos vocês que chegaram, que participaram aqui conosco, que estão chegando até o final, e deixo o desejo aqui enorme de um encontro em que a gente possa se abraçar, porque está certo, Moisés, a gente se alimenta de encontro, né, e de troca. Então, nós vamos seguir nessa, né, e muitíssimo obrigado também a todo mundo aí, o Zé, a turma da moderação, todo mundo, Gilca, que nos ajudou, né, e a turma do GTBio como um todo, dos eixos aí do GTBio, e do grupo operativo, que nos ajudou a construir e a pensar esse momento e fazer da melhor forma possível dentro do contexto que a gente está, com todo o cuidado possível. Estamos abertos e a gente vai continuar conversando, tá bom? Então, muito obrigada e que tenham uma ótima semana de 2022. Mas já vamos caminhando até lá e construindo, junto com as comunidades, a resistência nos territórios. Um grande beijo e abraço forte para todo mundo. Obrigada.